Vamos falar de coisa boa então, viu, Vanderlei? Começaram as Olimpíadas de Paris 2024, mas os brasileiros só competem amanhã com as disputas de tiro com arco, né? A gente vai falar muito disso, que tem especialista aqui hoje. Handebol e futebol. Vamos aqui na nossa agenda olímpica. Tá na tela. Atletas que competem quinta-feira, né? Dia 25. Ana Luísa Caetano, tira com arco, 4h30. Espanha e Brasil, handebol feminino, 9 horas. Marcos de Almeida, tiro com arco, 9h15. Nigéria e Brasil, futebol feminino, 2 horas da tarde. E aí? Ana Luísa, tiro com arco. Possibilidades? Então, a Ana é uma grande revelação do esporte. Uma arqueira que tem tido bons resultados. Eu acho que ela deve ficar mais ou menos no meio da tabela. Uhum. Se ela atirar bem, se ela conseguir executar direitinho o que ela tem feito, ela deve ficar no meio da tabela. É bom, porque ela vai pegar mais ou menos nos combates arqueiros que estão próximos dela. Sim. Pelo menos nos primeiros combates. O ideal é ficar lá em cima para conseguir eliminar com os mais fracos da parte de baixo. Mas eu acho que ela deve, se ela ficar no meiozinho ali, acho que vai ser bem, bem legal. Se ela tiver, a gente tem que colocar uma coisa hipotética, porque é uma disputa, é uma competição. Mas vamos supor que ela consiga ir para o pódio, consiga pegar uma medalha. A possibilidade de popularizar o esporte, já que a gente sabe que, infelizmente, não é tão difundido, né, o tiro com arco no Brasil, você acha que aumenta? A medalha, ela dá esse calor, dá esse impulso, ou está faltando um incentivo? A medalha, ela é apenas o começo. Ela coloca o esporte em evidência. Então, assim, a Ana ou até o Marcos ganharem uma medalha, vai ser maravilhoso, mas existe um trabalho que tem que ser muito bem feito pelos dirigentes, porque isso por si só não garante que o esporte seja popularizado. Há quem diga, por exemplo, o Guga, lá em 2000, campeão do Masters, sim, teve tudo para o tênis ser um esporte hoje completamente acessível, e não é. Então, assim, é um trabalho que exige muito esforço e de todos os setores, tanto o governo com incentivos, quanto dirigentes com estratégias para trazer o pessoal para o esporte. Nós detalhamos muito a Ana e o Marcos. Quais são as expectativas para ele e para a equipe de uma forma geral? Aí a gente já está falando de uma coisa que pela primeira vez o Brasil realmente tem chance de medalha. O Marcos, ele tem tido excelentes atuações dentro do esporte, conseguiu feitos inimagináveis dentro da nossa ótica de esporte de tiro com arco. Então, assim, ele pela primeira vez eu acho que ele tem chances claras de conseguir uma medalha, que seja de qualquer metal, seja bronze, prata ou ouro. E eu espero que isso aconteça. Eu desejo muito. O Marcos é um cara muito bacana, é um excelente arqueiro, muito batalhador, um cara que abandonou tudo. A gente começou junto praticamente lá em 2014 e eu vi ele crescendo, eu vi todo o esforço que ele fez para conquistar o que ele está tendo hoje. Ele é primeiro do ranking, né? Mundial. Pode falar, Wander. Eu queria saber o seguinte, esse esporte, o atleta, ele precisa de um treinamento extra, arco, tipo assim, um treinamento físico e depois, fora o treinamento com o aparelho, então ele precisa de um treinamento físico? Aí eu vou responder o Vanderlei no geral, assim. Todo atleta de alto rendimento, ele precisa cumprir todas... a gente tem pilares dentro do treinamento que, se um atleta quer ser bem sucedido, ele tem que cumprir isso de uma forma, quanto mais profissional, melhor. Sim. Não só para conquistar alguma coisa, mas para ser longevo dentro do esporte. Vou dar um exemplo, Cristiano Ronaldo, estava colocado no futebol. É um mega atleta. O cara é um atleta, cara. O cara, ele está acima de todos. Ele não tem lesão, você evita lesão, você continua jogando futebol até próximo dos 40 anos, como se fosse um cara de 30. Então, assim, o atleta ele tem que pensar nisso. Ele tem que ter a parte física, a parte mental, a parte técnica. E se o cara, isso é minha opinião, tá, pessoal?
O cara tem que ter se o cara tiver até a parte espiritual bem desenvolvida, o cara ele consegue colocar, porque o espiritual normalmente ele guia o seu, a sua vida cotidiana, a sua vida social. Não beber. O atleta, cara, tem que ter muito. Pode beber, óbvio, mas tem que ser rígido. Não existe disciplina. Né? Disciplina. E né? esse aqui é um treinamento também diário. É treinamento diário. Diário, né? Os atletas treinam a por volta. A repetição, ela faz com que cada vez mais ele adquire qualidade para ser um bom. Sim, arqueiro. Automatização do movimento. E os atletas profissionais de tiro com arco treinam muito, muito. São 6 horas aproximadamente, Nossa, 6 a 7 horas de treinamento por dia. Por dia? Fora, às vezes, treinamento físico, logo depois academia, aí tem massagem, recuperação, essas coisas. Mas é bem duro. Nossa. Tá? A gente vê as coisas, acha que é simples, né? O cara abandona uma vida para poder fazer isso aqui. Para poder disputar uma medalha. E eu torço muito para que isso aconteça, que ele consiga ganhar uma medalha. Você quer mostrar aí, desmembrando mais ou menos como é que é o arco para o pessoal de casa, mano? Mostro sim. Evandro. Com certeza. Então, pessoal, esse aqui é o arco que tem a disputa olímpica, tá? É o arco recurvo. Existem 2 tipos de arco. Existe o arco composto e o arco recurvo. O composto é um que tem roldanas. O pessoal utiliza geralmente para caça e existe competições para ele também normalmente. Tá? Só não existe Olimpíada ainda. Estavam tentando colocar em 2028, mas ainda não vai ser dessa vez não. Então, esse aqui é o arco recurvo. Tá? Esse arco aqui, do jeito que ele está, é um arco de alto rendimento, semelhante aos que vão ser usados nos Jogos Olímpicos. Tá? Sim. E é um esporte extremamente completo, quase 100% completo. A única coisa que o tiro com arco não trabalha é o sistema cardiorrespiratório. Então, por exemplo, não é uma atividade de elevada frequência cardíaca. Mas, de resto, exige muita força para puxar. Qual é o peso desse arco? Então, a puxada, para você puxar aqui essa corda, quando você chega no final, ela dá em torno de 25 quilos, este arco. 25? Este arco, tá? Sim. É de uma atleta minha, tá? Da Gabriela. E depois, se vocês quiserem tentar, só para vocês verem o que são esses 25 quilos, é bem complexo, tá? Fora o peso do arco em si, tá? O conjunto tem pesos em cada uma dessas coisas, esses hastes também, isso aqui chama estabilizador, tá? Essas hastes, elas têm um peso também que acrescenta aqui a sua mão. Então, é um esporte que trabalha muita força, muita concentração, porque você tem que mirar. Isso aqui é uma mira, tá? Sim. Você tem que mirar enquanto você faz força. E não é pouca força. E ainda assim tentar isolar todo o seu externo, barulho, torcida, outros atletas. Concentração Desvincular. total, né? Desvincular. Então, assim, você trabalha muito foco, muita força, muita resistência, que são muitos tiros. Sim. Tá? Não é uma resistência em si, mas o esporte são 72 tiros contando ponto. Isso dá 1h30, 2 horas de prova. Então, é um esporte que, no fim das contas, você gasta muita caloria. É um esporte extremamente completo. Tá? Fora a distância que você tem que percorrer até o alvo, são 70 metros, para poder tirar suas flechas e voltar. Então, você atira séries de 6 flechas no classificatório, que vai acontecer amanhã. 6 de 6, depois dá um intervalo, depois mais 6 de 6, totaliza 72 tiros. São 12 vezes que você tem que andar e voltar nos 70 metros para buscar suas flechas e contabilizar ponto. Só isso aí você percorre vários quilômetros numa prova. Dá quase uma maratona. Então, assim, é um esporte completo. Tá? E eu gostaria... A gente não imagina que o atleta precisa de tanta... É muito específico, né? O esporte é muito específico, muito bacana. E, por incrível que pareça, todo mundo pensa, um esporte de elite, né? Só quem tem dinheiro. Na verdade, para começar, o tiro com arco é extremamente simples. Você não precisa ser rico. A maioria dos atletas que são de seleção ou alguma coisa, esses arcos eles ganham, são patrocínio. Né?
você tem só que realmente dedicar, procurar um lugar que vai fazer uma aula, até fazer um merchan. Estou ali na Pampulha, no Itapuã. Quem quiser, depois acessa minhas redes sociais. A gente tem uma escola, a gente tem um preparo muito bacana para formar atleta. Só que ainda precisa acabar um pouco essa coisa de... É um esporte de rico, é um esporte diferente, tem que ser não sei o que lá. Então, assim, serve desde terapêutica até um esporte de rendimento. Quanto é o custo médio para iniciar nesse esporte de um arco assim? Hoje, em torno de mensal de R$150. 150? Porque você vai procurar uma escola, a escola normalmente já tem o material para te emprestar. Ah, ela tem. E se o aluno quiser adquirir para começar? Aí vamos lá. Se você quiser adquirir uma coisa que é compatível com o normal que você está ali, como iniciante, vai gastar em torno de R$2.000. R$2.000. Isso é muito bom para concentração. Então, depois a gente vai falar muito sobre isso, tá? E falando de Olimpíadas, uma notícia triste para o esporte olímpico brasileiro. O atleta de saltos ornamentais, o Isaac Souza, rompeu o tendão do tríceps esquerdo durante o treino da última segunda-feira e precisará passar por um procedimento cirúrgico. Isso aí vai impossibilitar a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. É muito triste, né? Se machucar às vésperas da maior competição esportiva do mundo, né, Evandro? Você que já esteve nas Olimpíadas, né? Como que é para o atleta a expectativa de chegar, de participar e talvez uma frustração por não poder um problema físico? É extremamente triste. Acho que, inclusive, fico os meus sentimentos pelo atleta aí, porque é doloroso. Você treina praticamente 4 anos pensando nessa competição. Sim. E às vésperas, como você disse, lesionar, eu não sei nem o que passa pela cabeça do atleta, não. Eu desejo que ele tenha uma boa recuperação aí, coloque a cabeça no lugar e que tem muito chão pela frente. Participar da Olimpíada é um sonho de uma vida, né, Evandro? Sim. Então, às vezes, quando acontece essa frustração, o atleta precisa se preparar bastante para voltar no futuro e para continuar levando a sua vida de atleta, né? Porque é um sonho mesmo, não só dele, às vezes de uma família inteira, né? Todo mundo se preparando para aquele momento e acontece. Então, a gente fica mesmo aqui bem solidário a essa situação.